Olá, pessoal. Vamos revisar um pouquinho bem de verbo intransitivo, né? E vamos estudar um pouco de verbo de ligação, o predicativo, né? E os objetos direto e indireto. Então, vamos lá. Verbo transitivo é como eu disse na aula passada, ele vai transitar, ele vai se movimentar. Então, é o verbo, ele tem o sentido incompleto, né? Ele vai pedir complemento, né? Ele vai pedir algum objeto ao qual vai passar a ação. Então, o verbo transitivo, ele não expressa a ideia completa de ação, ou seja, ele vai necessitar de outro termo para completar o sentido. Por isso que ele é chamado de transitivo. Então, isto é, a ação transita até o objeto para completar o seu sentido, né? Portanto, para que a frase tenha um sentido completo, o verbo transitivo, ele necessita do complemento verbal ou objeto. Vejamos, há dois tipos, né, de verbos transitivos. O transitivo direto e o transitivo indireto. Vejamos. O transitivo direto, ele pede o objeto. Então, sendo que o transitivo seja direto, logicamente o objeto será direto. Então, os meninos da classe compraram pipocas. Os meninos compraram. Lembram que eu disse que a gente faz a perguntinha o quê? Ao verbo. Faz a pergunta ao verbo. Se ele não vem acompanhado de preposição, o objeto é direto. Pipocas. Os meninos da classe compraram o quê? Pipocas. Já o transitivo indireto, ele pede o objeto indireto. As meninas gostam de quê? De paçoca aqui, esse de paçoca aqui, ele vai ser o objeto indireto. Vejamos mais na frente. Então, o verbo transitivo, como eu já disse, é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender o seu significado. Lógico, se o transitivo é direto, você faz a pergunta o quê? Logicamente, o objeto será direto. O transitivo indireto, ele vai fazer a pergunta com a preposição mais que. Lógico que o objeto será indireto. Aí eu tenho o verbo, pode vir numa frase o verbo transitivo direto e indireto. O que o objeto é direto, com a preposição mais que o objeto indireto. Vejamos aqui. O verbo transitivo direto e indireto. Observação. Há vários transitivos que pedem dois objetos. Há vários verbos transitivos que pedem dois objetos. Um direto e outro indireto. Exemplo: dar, o verbo mostrar, pedir, devolver, entregar, oferecer. Então, alguns exemplos aqui desses verbos aqui, eles vão pedir dois objetos, sendo um deles direto e o outro indireto. Por exemplo, o namorado deu a Célia um buquê. O namorado deu o quê? Aqui, ó, um buquê, o objeto é direto. A quem? Deu a quem? A Célia. A Célia, indireto, com a preposição a mais que. Entendeu? Como é fácil, gente? Então, que é objeto direto? Ele consiste em fazer ao verbo, preste bem atenção, perguntas que
ou o que, né? Então, o objeto direto, ele consiste em fazer ao verbo uma pergunta, quem ou que. Então, a resposta será o objeto direto. Exemplo, João pegou o quê? Olha só a pergunta o quê? A chave. Então, eu fiz a pergunta sem o auxílio de uma preposição. Então, logicamente, a chave, a resposta, né? Será o objeto direto. Pergunta-se, João pegou o quê? A resposta, a chave. Objeto direto, a chave. O cão pegou quem? O menino. Então, perguntou-se quem? Então, a resposta é o menino, objeto direto. O que é objeto indireto? Acha-se o objeto indireto fazendo uma das seguintes perguntas ao verbo: a que, de que, para que, a quem, de quem, para quem. Exemplo, André obedece. André obedece aos pais. A quem André obedece? Aos pais. Então, obedece a quem? Aos pais. Este é o objeto indireto, aos pais. Está indiretamente ligado ao verbo. Isto é, por meio de uma preposição. Qual é a preposição, gente? André obedece a quem? Ó, a quem? Aqui a preposição aos pais. Então, quando vem preposição, você vai fazer uma pergunta com a preposição de que, para que, a quem, o objeto, o verbo é transitivo indireto e automaticamente o verbo vai ser, o objeto vai ser indireto, que vai ser a resposta, certo? Então, verbo de ligação. Já está dizendo ligação. Tem um sentido de ligar, né? São aqueles que ligam. Ele estabelece uma ponte, né? O sujeito, a sua qualidade ao seu estado. Vejamos. Olhe bem, preste bem atenção aqui. Maria é bonita. Maria é o sujeito. Quem é bonita? Maria. Então, eu faço a pergunta ao verbo, a resposta Maria vai ser o sujeito. Aqui eu achando o sujeito, separando o sujeito do predicado. Tudo isso aqui é bonita, é o predicado. Então, o verbo de ligação vai ser é. Maria é o quê? Bonita. Bonita é o quê? É um adjetivo, então é uma qualidade de Maria. João está doente. Quem está doente? João. Tirei o sujeito. Eu vou fazer a ligação do sujeito com o estado que ele está. Doente. Então, o verbo de ligação, ele está ligando João ao estado que ele está. Doente. Certo? Vejamos. O predicativo, ele pode ser predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Vamos ver qual a diferença deles. Predicativo somente aparece em predicado nominal ou verbo nominal. A formação do predicativo do objeto é feita através de um substantivo ou um adjetivo. Então, o predicativo do objeto é o termo ou expressão que completa o objeto direto ou o objeto indireto, conferindo-lhes a um atributo, a uma característica. Já o predicativo do sujeito é um termo da oração que atribui uma característica, uma propriedade, um estado ao sujeito. Viu? Então, aqui,
Ele é o termo, o objeto, o predicativo do objeto é a expressão, né? O termo ou a expressão que complementa o objeto direto ou o objeto indireto. Pode ser conferindo um atributo ou uma característica. Já o predicativo do sujeito é o termo que atribui uma característica ou uma propriedade a um estado ou um estado ao sujeito. Então, o predicativo do sujeito, ele pode ser representado por um adjetivo ou locução adjetiva, um substantivo ou palavra substantivada, um pronome substantivo ou um numeral. Então, o predicativo do objeto é o termo que modifica o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes características. Por exemplo, o juiz julgou o réu inocente. Então, o juiz julgou quem? O réu. Inocente é a característica do réu. Ele, né? Todos chamavam de preguiçosos. Tá certo? Todos o chamavam de preguiçosos. Então, a característica aí é preguiçoso. Então, gente, vocês irão fazer a atividadezinha aí do livro de português, da página 145, 146. 146, até 146. Ok, gente? Um abraço e até a próxima.